Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Que o Senhor Jesus possa aí estar inundando a tua casa. Quero te agradecer mais um dia que você permite a gente entrar aí no seu lar. E dizer que nós estamos felizes, viu? Porque a partir de domingo estaremos lá de novo com a igreja aberta em nome do Senhor Jesus para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então que você possa se alegrar. E é o que eu quero falar com você hoje. Que você deve estar alegre em nome do Senhor Jesus. Que você possa abrir a sua Bíblia. Nós vamos começar aqui lendo um texto que está no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 6. A partir do verso 1, nós vamos ler aí o capítulo inteiro. É uma leitura rápida, mas que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós morremos para o pecado. Como seria possível desejar viver sob o jugo dele? Ou ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de quem, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Seja desse modo, fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Com certeza, seremos também a semelhança na ressurreição. Pois temos conhecimento de que nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Porquanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem qualquer poder sobre ele, porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa maneira, considerai mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Jesus Cristo. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento da iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, como ressuscitados, levantando-os da morte para a vida, e ofereceis os vossos membros do corpo a ele, como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nós vamos ler mais um pouquinho daqui a pouco, mas vamos orar ao Pai para que Ele possa falar conosco. Senhor Jesus, amado Deus, eterno Pai, eu glorifico e exalto o Teu santo nome, Pai. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem falado ao nosso coração e creio que neste dia, meu Pai, o Senhor vai encher a nossa mente, meu Pai, do Teu amor, da Tua graça, meu Pai, e que nós vamos nos ver livre, meu Pai, do pecado, livre de todo mal. Continua falando ao nosso coração, meu Pai. Fala e enche essas casas que hoje têm escutado a Tua voz, meu Pai. Tem escutado, meu Pai, a Tua palavra. Que não seja eu, que não seja nada que nós estamos utilizando aqui, mas que seja o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Amém. Graças a Deus. Olha aqui, que palavra legal, né? Nós lemos aqui, livro de Romanos, aqui Paulo estava escrevendo. Ele fala como que nós fomos libertos do nosso pecado. Porque quantas vezes nós ouvimos falar que pecadores nós somos e que de qualquer jeito nós vamos pecar. Só que Paulo está mostrando aqui como o plano de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para mudar a nossa vida. Foi para mudar o estigma que antes a lei nos dominava e a lei nos fazia todo o tempo lembrar que éramos pecadores. Porque, como eu já falei diversas vezes na igreja, a lei nada mais é para te provar que você tem uma regra a cumprir e que você está errado. Ela é para te controlar. É para isso que existe lei. Então, Paulo ele fez aqui um paralelo com a crucificação de Jesus Cristo, com a redenção dos nossos pecados.
como o plano de graça de Jesus Cristo foi para que isso acontecesse. Porque Jesus Cristo, ele veio, ele era o fim da lei, ou, em outras palavras, ele era a própria lei. Ele veio para cumprir a lei para que depois ele modificasse. Tanto que perguntaram a ele qual seria o maior dos mandamentos. E ele não titubeou em dizer que seria amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos. E ele queria dizer com isso que ele deu um novo mandamento. Então, aquela lei anterior já não mais cabe a nós. Ele nos criou e nos deu uma nova lei. Ele nos deu uma nova esperança de vida. E ele, quando ele foi crucificado naquela cruz, esse é outro ponto importante que nós devemos prestar atenção aqui no que nós estamos lendo, porque nós damos várias vezes a ênfase à morte de Jesus Cristo. Nós damos várias vezes a ênfase à cruz do Calvário, mas só que a gente não para pensar que logo após a cruz do Calvário ele ressuscitou e que ele está vivo. E às vezes a gente fica clamando a Deus e se a gente não parar para pensar e organizar os nossos pensamentos, nós ficamos clamando a um Deus pensando que ele está morto, quando na verdade Jesus está vivo, viu? E nós vamos orar logo mais nesse sentido, porque ele está vivo. E ele pode, e ele está vendo o que nós estamos passando. Ele está vendo toda a nossa dificuldade. Então, é muito importante a gente frisar isso. Cristo está vivo. Então, quando ele foi crucificado ali na cruz do Calvário, ele matou e acabou com a lei. E ele matou e acabou com o pecado. Porque lá em Gênesis diz que o salário do pecado seria a morte. Só que quando Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, ele foi morto, logo após isso ele ressuscita. Então quer dizer, ele venceu a morte. E nessa fase, quando ele vence a morte, aqui Paulo relata isso, que a morte já não tem mais força sobre ele. Então, se nós vivemos em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós estamos nessa vida também e a morte já não tem mais força sobre nós. Então quer dizer, todo o pecado que nós tínhamos, agora nós estamos curados. Pela graça de Jesus Cristo, nós fomos curados de todos os pecados que foi nos imputado lá em Adão. Então, ele fala aqui que quando nós fazemos o ato, aquele ato que nós costumamos fazer do batismo, quer dizer que nós mergulhamos, nós morremos e depois nós ressuscitamos com ele. E quando nós ressuscitamos, nós estamos fora do pecado. Mas aqui no comecinho do texto, quando ele fala a igreja aqui, ele relata. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça ainda seja ressaltada? Aí ele responde, de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar ainda viver sob o jugo dele? Então, você para pensar, sabe, esse fato de que você é pecador e você vai pecar de qualquer jeito, que você está pecando, que você está errando. Meu irmão, não é assim. Você tem que pensar o seguinte, eu fui remido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele ressuscitou e hoje eu tenho vida porque ele me deu vida. E se eu morri para o pecado e hoje eu ressuscitei com ele, então eu devo viver em novidade de vida. Não mais pensando no que antes, o homem que eu era antes, o que eu fiz antes, ou o que eu deixei de fazer. Por isso que várias vezes entra um conflito na nossa mente quando nós vemos testemunhos de pessoas que fizeram várias coisas ruins ou que fatos ruins e hoje ele aceita Jesus Cristo e quer ser o novo homem, mas o nosso eu de acusar, de ficar apontando o dedo, não quer aceitar que aquela pessoa possa ter mudado. Mas só que quem aceita isso não somos nós, é Jesus Cristo. É Ele que nos altera, é Ele que nos modifica. Então, o nosso dedo julgador sempre vai apontar o dedo dos outros, mas nós temos que saber que nós somos crucificados com Ele. Então, o nosso pecado morreu ali e nós com Ele ressuscitamos. Então, nós temos uma vida nova e não mais vivemos no pecado. No final do capítulo aqui, no versículo 14, ele diz assim: porquanto o pecado não poderá mais exercer domínio sobre você, pois não está mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Deus. Isso é muito importante, irmão, você entender que a lei
a lei mosaica que se você algum dia tiver a oportunidade de ler livro de Êxodo, Deuteronômio, você vai ver que existia uma lei ao qual Moisés trouxe a lei, e essa lei era muito ampla, né? E não era só os 10 mandamentos que nós vemos. Os 10 mandamentos eram uma parte dessa lei. E existia muitas regras e muito jugo pesado sobre os homens que viviam debaixo daquela lei. E quando Jesus Cristo veio para quebrar tudo isso, e muita gente e os judeus da época não aceitaram isso, não aceitavam que ele contrariassem a lei, porque eles achavam que só com a lei você poderia chegar a Deus, quando na verdade Jesus Cristo veio para demonstrar que a lei era o que nos afastava, e é muito parecido com o que eu ministrei no domingo, que é a religião que nos afasta de Deus, que várias vezes nos deixa mais distante de Deus. Então, quero que você entenda que é pela graça de Deus que nós somos livres, amém? Então, nós vamos passar agora para o tema que eu queria trazer aqui. Essa primeira parte era uma introdução para te dizer que você é um novo homem, você é uma nova mulher, você precisa tratar e agir como novo, amém? E agora nós vamos passar, quando você reconhece isso, que você tem que mudar, que você mudou, que você é um novo homem, uma nova mulher, agora vem os frutos que você precisa distribuir por essa terra. Então você abra a sua Bíblia aí agora, no livro de Gálatas, e eu queria que você marcasse, que você pode riscar em sua Bíblia mesmo, pega a sua Bíblia e marca isso, porque esse texto aqui é extremamente importante para a nossa vida cristã, porque são esses frutos que nós devemos dar, foi esses frutos que nós devemos oferecer para as outras pessoas e para a nossa sociedade. Então abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. A Bíblia diz assim: porquanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfazei a vontade da carne. Prestou atenção aqui? Aqui Paulo já vem trazendo mais ou menos o que ele tinha falado lá atrás. Agora vocês vão viver pelo Espírito. Depois que Jesus ressuscita, agora vocês vivem pelo Espírito. Vocês não têm mais fruto da carne como antigamente. Agora vocês vão dar frutos do Espírito. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Você entendeu? A mesma coisa que Paulo falou lá em Romanos, ele vem falar aqui na carta aos Gálatas. Ele fala: contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Porque a lei, ela nos subjuga. Ela, na verdade, ela tem um sentido de falar: alguém errou. Então, ela nos subjugava, agora ela não mais, porque nós vivemos pelo Espírito e não mais pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Veja como as obras da carne, o que a lei subjugava que nós éramos, era isso, que nós éramos idólatras, feiticeiros, que éramos cheios de ódio, de discórdia, de ciúmes, de ira, de egoísmo, dissensões, facções, de perversidades. Tudo isso era o que a lei nos subjugava. Só que agora na graça, quando nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos a ter que dar esses próximos frutos. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos temos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Você conseguiu compreender, irmãos? Quando eu estou no Espírito, quais são os frutos que eu tenho que dar? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e amor próprio. Veja que aqui, se você dá para separar esses frutos, amor, alegria, paz, isso são ações externas, né? Ações que eu tenho que ter para com os meus amigos. Agora, ações internas que eu tenho que ter paciência, benignidade, bondade. E agora, para perto de quem eu me relaciono, eu tenho que ter fidelidade, mansidão e principalmente eu tenho que ter o domínio próprio. Eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que nós temos diversas coisas que nos acontecem durante a nossa caminhada, durante o nosso dia, no nosso casamento, com nossos filhos, com a nossa família, que é difícil a gente chegar nesse ponto de esses frutos serem visíveis, mas nós precisamos. Assim como eu falei no domingo, que a palavra ou o estigma Jesus Cristo tem se tornado banal, porque as pessoas têm banalizado isso. Se torna normal eu falar Jesus Cristo hoje e não entender quem é Jesus Cristo por fatos, por ações e por outras diversas coisas. Esses frutos aqui agora também já estão difíceis, porque pela lei as pessoas subjugam que nós somos errados, mas fora disso não tem quem julgue-nos pela bondade, pelo amor, pela paciência, sabe? As pessoas não levam em consideração. Já ouviu aquela história que as pessoas veem o lado ruim das coisas que você faz, mas o que você faz de bom, pouco importa, sabe? É igual ontem, eu estava assistindo a TV com a Juliana e eu falava justamente isso com ela. Os repórteres, eles nunca vão olhar pelo fato de que quantas pessoas foram libertas dessa doença que nós estamos passando, quantas pessoas foram ali, sabe, curadas, mas eles vão bater na ferida que existem pessoas que estão sem medicação, existem pessoas que não estão conseguindo sair da fila, esse tipo de coisa. Então, esses fatos de a gente colocar na nossa cabeça que nós temos que só olhar o lado ruim da coisa, nos tem afastado de chegar nesses frutos do Espírito Santo. Entender? Nós temos que mudar esse estigma de achar que você ser uma pessoa com domínio próprio, ser uma pessoa idiota, sabe? Várias vezes nós vimos e nós tratamos várias vezes as pessoas assim. Se a pessoa é paciente, ela é amorosa, ela é a pessoa que é boba. Se eu sou esperto, igual diz aqui nos frutos da carne, ó, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho ciúmes, ira, se eu sou egoísta, se eu tenho inveja, se eu planejo para ter as coisas derrubando alguém, essa é a pessoa esperta. Essa é a pessoa inteligente, a pessoa. Só que os frutos do Espírito e o que Jesus Cristo quis nos mostrar a todo o tempo, e que é ao contrário disso que nós deveríamos ser. Quantas vezes nós vimos Jesus Cristo e quantos atos dele foram parecidos com os atos da carne? Quase nenhum, ou nenhum, não existiu. Tanto por isso que ele viveu a lei, que ele matou a lei, ele acabou com a lei, porque ele não viveu subjugado pela lei. As pessoas não conseguiam olhar para ele e subjugar a ele e falar que ele estava debaixo da lei. Porque ao contrário disso, ele viveu perfeitamente. E ele nada mais é que um exemplo, o exemplo que nós deveríamos ser. Jesus, ele não foi Deus na terra. Ele era um homem como nós, ele sentia dor, ele sentia frio, fome. E mesmo assim, ele conseguiu passar por aqui sem pecar e sem errar, sem julgar, sem apontar as pessoas. Ele conseguiu.
Então, ele é o exemplo do que nós deveríamos viver. E eu quero te dizer uma coisa, está na hora de nós darmos os frutos, porque se nós estamos enraizados em Jesus Cristo, se nós nascemos junto com Ele de novo, como o ato do batismo, se nós realmente nascemos, nós temos que dar os frutos que Ele deu. Então guarde isso na sua mente. Chegou a hora de dar frutos. E quais são os frutos? Vamos lá, vamos repetir. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que você possa marcar aí na sua Bíblia. Se você quiser, coloque em algum lugar na sua casa. Toda vez que você for se exaltar, você olha para esse texto. Toda vez que você for errar, você olha para esse texto. Está chegando a hora que o livro das obras vai ser aberto antes do livro da vida. E o que vai estar descrito lá? Quantas vezes o fruto do Espírito foi manifesto na sua vida? E quantas vezes o fruto da carne foi manifesto? Se nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele e a vida eterna nós temos. Mas qual é o fruto que nós vamos entregar a Ele? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa estar entrando na sua casa. Agora nós vamos orar. Nós vamos orar pelos pedidos de oração que nós recebemos na semana. Nós entramos aí numa semana de orações. Nós temos aqui vários pedidos de oração que você possa orar junto comigo aí na sua casa também. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, abra aí a sua casa para essa oração. Abra a sua casa para falar com o Senhor Jesus Cristo, amém? Eu tenho aqui a minha lista de oração. Nós vamos orar junto e que você possa aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus, orar junto comigo. Amém? Aleluia. Senhor Jesus Cristo, amado Deus eterno, Pai, nesta manhã, meu Pai, nesta tarde, nesta noite, neste dia abençoado que o Senhor nos deu, meu Pai, nesse dia maravilhoso, desse sol brilhando, nós queremos orar a Ti, meu Pai, por algumas vidas. Nós queremos orar, meu Pai, pela Ivone, Pai, Ivone Lino Vieira, pelo Gabriel Lino Vieira, pelo Senhor José Maurício, meu Pai, pela Albertina, pelo Rio do Luiz, por nossa irmã Tininha, pelo Ricardo, pela Fátima, Senhor, pelo seu esposo, pelo Benedito Rocha, pela Darcy, meu Pai. Nós estamos orando nesta manhã para que eles tenham saúde, meu Pai, para que a vida deles possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Oh, meu Pai, existem causas aqui, meu Pai, impossíveis a nós, meu Pai, impossíveis às nossas mãos, à nossa carne, mas são possíveis, meu Pai, pelo ato do Teu Espírito, meu Pai, pelo ato de vida que o Senhor nos deu. Oh, meu Pai, que nós possamos agora, nós estamos orando, que o Senhor possa entrar nessa casa, meu Pai. Existem orações, meu Pai, para que quebra de vício, meu Pai. Existem orações por saúde, pessoas que estão internadas, meu Pai. Pessoas que estão num leito, meu Pai, e agora precisam do Teu toque, Senhor Jesus. Que nós estamos orando por ela agora, que o Senhor possa chegar a estas casas. Meu Pai, quantas vezes e quantos pedidos de oração, quantos pedidos de ajuda, meu Pai, por mantimento, pedidos de ajuda, de auxílio nós estamos recebendo, meu Pai. Mas nós queremos que todos eles o Senhor tenha nos ajudado, meu Pai. Nós temos mais aqui as orações, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, do Ricardo Azevedo, meu Pai, da Cristina, meu Pai, do Antônio, Senhor Jesus, da Sandra, o pedido da Sandra, meu Pai, para que a biópsia, meu Pai, que ela pediu, que o resultado da biópsia, meu Pai, seja, meu Pai, oh, meu Pai, agradável aos olhos, que não tenha nada de mal, meu Pai, que o Teu toque possa ser sobre aquela casa, que a doença, meu Pai, possa, meu Pai, ser quebrada em nome do Senhor Jesus. Todos esses nomes que nós falamos aqui, meu Pai, que nós estamos orando, Senhor. Nós estamos orando pela Madalena, meu Pai, também, para que o Senhor possa libertá-la, meu Pai, para que o Senhor possa dar saúde, meu Pai. Nós oramos pelo Wagner, que o Senhor possa, meu Pai, quebrar o vício, meu Pai. Que o Senhor possa quebrar todo o vício, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos orando a Ti, meu Pai, por todos esses nomes, meu Pai. A Ivone, o Gabriel, o José, meu Pai, a Albertina, o Rildo, a irmã Tininha, o Ricardo, a Fátima, o Benedito, a Darcy, meu Pai. Oh, meu Pai, o Ricardo, a Cristina, a Sandra, a Madalena, todos, meu Pai, que estão aqui, meu Pai, unidos nesta mesma fé conosco, meu Pai. Nós estamos orando para que seja quebrado, em nome do Senhor Jesus, todo mal na vida deles.
Senhor Jesus, que o Senhor possa nos proteger, colocar os seus anjos, acampar os seus anjos ao nosso redor e colocar, meu Pai, o teu Santo Espírito, meu Pai, para consolar, meu Pai, para aliviar o peso da nossa carne. Meu Pai, o Senhor falou que ia dividir e que dividiria conosco, meu Pai, o nosso fardo. E eu creio que nesse momento o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar, nos apoiar, meu Pai. E nós oramos a Ti, meu Pai, nesta manhã, para que seja quebrado todo o mal. Meu Pai, nós te agradecemos, sabemos, meu Pai, que o Teu auxílio, meu Pai, o Teu amor, meu Pai, está em nós. E que nós possamos, meu Pai, inundar este mundo com os Teus frutos de amor, de paz, meu Pai, e de alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a tua casa e que o Espírito Santo de Deus possa estar invadindo o seu lar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.